Agora nós chegamos na chamada redenção. Nós abrimos esta conferência falando que uma das maneiras de você entender a realidade como cristão é entender a realidade como resultante de 3 outras realidades, a saber, criação, queda e redenção, que se sobrepõem. Ao acontecer a queda, a realidade da criação não foi negada, foi afetada, ela continua existindo, né? Regras universais, a lei da causa e consequência, tudo isso está presente aí, responsabilidade está. Quando vem a queda, tudo foi afetado pela queda e isso está presente também. Mesmo aqueles que foram salvos ainda sofrem as consequências da queda. Nós sofremos, o nosso sofrimento tem a ver com isso. A queda ainda está em nós, ela não foi tirada, como a criação está. A criação foi afetada, a queda vai ser afetada também pela redenção, mas não vai ser removida, percebe? Neste momento que é o momento da redenção. E aí eu gostaria de ler com vocês Ezequiel 36, versículos 26 e 27, que para mim é um dos textos mais belos da Escritura Sagrada, para falar sobre esta realidade. É como se nós estivéssemos lendo um texto da nova aliança em Jesus Cristo nos dias da antiga aliança. Ezequiel 36, versículos 26 e 27. Vamos ler juntos? Ezequiel 36, versículos 26 e 27. Leamos. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Amém. Belíssimo esse texto, né? Esse é um texto que eu gosto bastante, que descreve bem este terceiro momento, o momento da redenção, criação, queda, redenção, descrito por Santo Agostinho pela sentença posse non peccare, o que significa dizer, sou pecador, mas agora entrou em minha vida uma outra realidade, fruto da graça de Deus, que me capacita a reagir de forma diferente. Eu posso agora dizer não ao pecado. Há uma nova natureza, posse non peccare. Se o anterior da queda é não posse non peccare, agora eu tenho o poder de não pecar. Não significa que nem sempre o faço, o pecado ainda está presente na minha vida, mas pela habitação do Espírito Santo, pela nova natureza, eu posso. E aí alguém já perguntou, né? Assim, o ser humano agora tem dupla natureza. Então, ao pecar, ele vai contra a natureza nova, então tem livre-arbítrio. Ou a não pecar e andar santo, vai contra a natureza antiga, então tem livre-arbítrio. Bem, a verdade é que nós temos agora uma dupla natureza. Então, qualquer que seja a ação, ela está em harmonia com alguma coisa que está presente em nós. E por isso não é livre-arbítrio, porque está em nós. Eu tenho uma dupla natureza. Agora, ela ainda, se eu peco, está de acordo com quem eu sou, porque sou pecador, e se eu não peco, também está de acordo com quem eu sou, porque sou nova criatura em Cristo. Eu vivo essa tensão dentro de mim. Essa tensão, presta atenção, ela marca a vida cristã. Ela está presente na Escritura. Paulo vai falar, por exemplo, da carne e do Espírito, que a carne milita contra o Espírito, de tal maneira que, aí vê, a velha ilustração, né? Quem vai vencer? Quem você alimentar mais, né? Como os dois cachorros, de acordo com o que você alimenta mais, aí vai ficar mais forte, igual exercício que você faz. Mas vamos lá, vamos seguir dentro da nossa proposta. A redenção é experimentada pelo ser humano, uma vez que o nosso curso é antropologia bíblica, então o foco está no ser humano aqui, a partir da realidade do novo nascimento, a nova criação pelo desígnio do Pai, em conformação ao Filho, na operação do Espírito Santo. É aqui que é experimentada a realidade da redenção. A redenção começa a ser experimentada na vida de pecadores quando ocorre o novo nascimento. Cristo executa na história a obra da redenção com a sua encarnação,
com a plena obediência dele como representante da nova espécie, não é? Quando a gente está falando da nova criação, ele obedece plenamente, e com a entrega sacrificial de si mesmo. Veja que a obra de Cristo, só recapitulando de cristologia, porque afeta a antropologia aqui. A obra de Cristo foi uma obra tanto ativa quanto passiva. A obra da redenção de Cristo em nós não foi apenas na cruz do Calvário, mas vai desde a sua encarnação até a ascensão aos céus. Quando ele encarna, ele assume a humanidade. E como humano, se torna um legítimo representante de humanos. Pelo pacto federativo, perfeito, cumpre a justiça de Deus. Do mesmo jeito que um homem representou uma raça, somente um outro homem poderia representar, mas não havia nenhum digno. Lembra da visão de João do Apocalipse, que ele começa a chorar? Ele diz, não achei nenhum digno de abrir o livro, desatar os selos. Ele diz, olha, calma, não chora mais não, eis que foi encontrado o leão da tribo de Judá. Ele é digno, ele é um homem, porque ele assumiu a humanidade. É um homem, porém, sem pecado, porque o pecado não é essencial à natureza humana. Ele está parte da natureza corrompida, caída. Não é? Cristo assume a humanidade, se torna humano. Obedece plenamente e, com isso, adquire o benefício dos frutos da obediência, coisa que nenhum homem conseguiria ter, porque ninguém é completamente obediente. Como ele obedeceu completamente, ele diz, eu tenho crédito. Só que, além de positivamente cumprir tudo o que foi exigido, negativamente ele sofre a punição da transgressão, que não era dele. Então veja que a obra de Cristo é favorável ao seu povo, à igreja, aos que serão salvos pelas duas vias, pela obediência ao adquirir o crédito e pelo sacrifício ao pagar pelo débito. Ele faz as duas coisas. Então, na história, ele executa, oferece-se a si mesmo como uma oferta perfeita, que é aceita por Deus. Como não havia pecado, o salário do pecado é a morte. A morte não consegue detê-lo, não tem direito sobre ele. Tenta pegar e diz, não dá, ele não tinha pecado. Ele morre em lugar de um outro povo, mas eu não tenho direito de mantê-lo aqui sob a minha custódia, porque ele não tinha pecado. Aí, ao terceiro dia, ele ressuscita. Você não tem direito sobre mim. Eu não tenho nenhum pecado que lhe dê o direito de me manter aqui nesse estado. Ele ressuscita, sobe aos céus e voltará. Então, quando nós falamos de redenção, há dois aspectos envolvidos. O primeiro, um aspecto da execução histórica da redenção, executada por Cristo em sua encarnação, morte e ressurreição, 2000 anos atrás. Mas a redenção tem um outro momento importante, que é o momento da aplicação. Aquilo que Cristo executou por nós na cruz do Calvário é aplicado na vida dos que serão beneficiados por esta obra. Isso ocorre na biografia de cada um que vai receber. E aí, algo que você comentou anteriormente, Deus e a obra, por Deus estar acima do tempo e do espaço, a obra de Cristo também não está limitada ao tempo. Ela é retroativa. Aqueles que morreram pela esperança recebem o mesmo benefício da obra de Cristo do que os que morreram depois de sua obra. Quem foi salvo antes de Cristo foi salvo pela obra de Cristo que eles esperavam. Estava aguardando ainda o Messias virá. Morreram sem ver o Messias, mas receberam os benefícios da obra que o Messias executou depois. Foi salvo pela esperança. Depois que Cristo ressuscita, nós somos salvos olhando para trás, porque ele já veio. Aqueles que foram antes olhavam para frente, eles olhavam acreditando que Deus cumpriria aquela promessa lá do jardim. O descendente da mulher virá e esmagará a cabeça da serpente. Quem creu nisso foi salvo pela fé nisso. Nós somos salvos pela fé na mesma verdade prometida, só que já executada na história. Então, no tempo, é executada na vida de cada um a obra da redenção. Como é que ela é experimentada? Ela começa com o novo nascimento. O Espírito Santo vem e regenera. Vamos dar uma olhada em Romanos capítulo 8, versículos de 28 a 30. Texto clássico, e aí me permita, eu vou precisar tocar em algum assunto que talvez vocês tenham estudado em um outro seminário de soteriologia, porque para falar da condição nova do homem, da redenção, a gente precisa tocar nesse assunto da salvação aqui.
A salvação é um dos termos curiosos, né? Porque nós podemos falar a salvação de 3 aspectos. A salvação da condenação dos pecados, que é o sentido que normalmente nós evangélicos usamos quando falamos a palavra salvação. Salvação como sendo ser livre da condenação dos pecados. Que é isso que salvação significa. Eu sou livre de algum perigo. Não é? Alguém está se afogando, me salve, me salve. O salva-vidas vai lá no mar e tira. Salvou a pessoa do perigo de morte iminente que estava na praia, ou num acidente de trânsito, que o resgate vai lá e serra o carro antes que exploda e tira a pessoa e foi salvo. Está sendo salvo de um perigo. A salvação da condenação dos pecados é um sentido. A salvação do poder escravizador dos pecados é a santificação, que nós vamos experimentando ao longo da nossa vida. Por estar nesse estado que Agostinho diz, posse non peccare, eu vou vencendo a força do pecado na minha vida, porque agora eu tenho poder para fazê-lo, antes não tinha. Então eu vou sendo salvo do poder escravizador. Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Como é que nós experimentamos isso na nossa vida? Pela santificação. Vamos sendo libertos do poder escravizador do pecado. É contínuo e progressivo, certo? E por fim, nós experimentaremos, que é o próximo momento, a salvação da presença do pecado, que é a glorificação. Ele será completamente removido da nossa vida. Salvação da condenação, pela fé, pelo novo nascimento imediato. Salvação da escravidão pela santificação e salvação da presença. Não haverá mais a presença do pecado, que é a glorificação. Tá bom? Então é preciso entender um pouco disso. Romanos capítulo 8, versículos de 28 a 30. Vamos ler juntos também esses versículos? Leamos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Amém. Vamos dar uma olhada no que esses textos estão nos dizendo. Os versículos de 29 a 30 são versículos básicos para explicar um assunto importante da teologia, que eu falarei de forma resumida, porque foi tema da soteriologia aqui, que é a chamada Ordo Salutis, que em latim significa a ordem da salvação. Qual é o processo cronológico da salvação? Como é que Deus opera a salvação na vida daqueles que serão salvos? Ordo Salutis. Esse texto é um texto clássico para nos explicar, só que ele faz parte de uma reflexão mais ampla, que começa no versículo 28. E aí eu vou confessar uma coisa para vocês. Romanos 8, 28, assim como Tiago 1, de 3 a 5, era um daqueles versículos bíblicos que durante anos eu lia, aceitava pela fé porque estava na Escritura, mas não fazia sentido na minha cabeça. Você já tem algum texto que ocorre isso com você? Você olha, lê e diz, bem, está na Bíblia, eu acredito que a palavra diz, mas não sei como é que isso funciona, como é que entende. Porque eu lia o texto de Paulo dizendo, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu dizia, ok, eu creio que Deus me chamou segundo o seu propósito, eu amo, não como deveria amar, mas eu amo. Como é que essa desgraça vai cooperar para o meu bem? Contar alguma coisa agora aqui. Sabe aquela situação que você olha assim, como que cargas d'água, isso aqui vai cooperar para o meu bem, eu não vejo benefício nenhum. Sabe quando a desgraça, uma tragédia acontece, e você tenta olhar de tudo quanto é ângulo e ver alguma contribuição positiva e não consegue enxergar? Mas olha, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então isso deve cooperar, só que eu não faço a mínima ideia de como. Parecia ter uma oposição. Depois, de muita luta pessoal, até espiritual, questionamentos, eu vim a entender que o problema estava na minha compreensão do bem, não de cooperar. Como fruto dessa geração,
que sou, e não tem como eliminar isso, e é duro admitir que mais do que eu gostaria, eu faço a leitura do bem como a nossa geração, em que o bem é a ausência da dor e do sofrimento. Isso é típico da nossa geração. Uma geração que desenvolveu tecnologia, analgésico, amenidades para o sofrimento e que enxerga a dor e o sofrimento como um dos maiores males a seres experimentados. Qualquer dorzinha, toma um analgésico, faz alguma coisa. A dor, nós praticamente demonizamos a dor. O sofrimento é olhado pela geração contemporânea como essencialmente e necessariamente mal. A gente não consegue perceber como sofrimento ou dor possa ser benéficos. Aí entram outras coisas, entra a razão providencial de Deus de saber usar até o mal para o bem, não é? Que é o propósito teleológico. Mas demorou muito para aprender essas lições, eu confesso para você. Cristão, pastor, pós-graduado e me debatendo com essas coisas aqui, que na verdade dizia respeito à cosmovisão e problema no coração também, né? De achar que se Deus é bom, Ele vai me isentar de dores ou de sofrimentos maiores e coisas desse tipo. E não entender que Deus é tão bom e tão sábio, que até a dor e o sofrimento Ele sabe usar para o meu bem. Mas quem define o bem? O autor do bem. Aquele que é toda bondade, não eu. Aquilo que eu acho que é bom para mim tem a ver com aquilo que eu me sinto bem, mas que não necessariamente produzirá em mim um bem. Era a minha incapacidade de enxergar isso, e pela graça de Deus, eu acho que eu tenho tido algum progresso. O próprio texto nos explica. Dá uma olhada. Versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para quê? Para serem conformes à imagem do seu Filho Jesus Cristo. Preste atenção. Aqui está a resposta que eu não tinha aprendido antes. Estudei teologia, fiz pergunta que eu achava que era muito inteligente para os meus professores lá. Encontrei resposta que eu achava que era muito inteligente, mas não tinha entendido esse ponto essencial aqui. Eu estou compartilhando com vocês. O bem maior com o qual Deus está comprometido com todo o seu povo é nos conformar à imagem do seu Filho Jesus Cristo. De tudo que possa ocorrer na sua vida, não há nada melhor do que você ser restaurado à imagem de Cristo. Ai, pastor, tão óbvio, você não entendia isso. Tá bom, admito, pode puxar minha orelha. Não entendia mesmo, não. Era difícil entender. Media essa palavra bem com outras projeções. O desejo de estar bem, de estar saudável, de estar se desenvolvendo, conseguindo dar fruto, né? Ministerialmente, as pessoas ouvindo a palavra, crescendo. Para mim, bem era performance. Isso não é bem da nossa época. Você se mede como positivo se você está sendo produtivo, se as pessoas estão reconhecendo o seu benefício, não é? Se você se vê útil. O que é isso? Isso é muito mais uma mentalidade industrial do que bíblica. Quando Deus olha para nós, Ele diz, olha, de tudo que possa ocorrer com você, não há nada melhor para o seu bem do que a restauração da imago Dei, o assunto que a gente estudou no primeiro dia. E Deus está comprometido com isso como prioritário na sua vida. No ranking de coisas boas que Deus pode fazer por você, está lá, primeiro ponto, acima de tudo. Aí vem segundo, terceiro, quarto, milhares. O primeiro é restaurar na vida de José, Antônio, Maria, a imagem do meu Filho Jesus Cristo. É esse o maior bem que ele pode experimentar. É o maior bem que você pode experimentar. E para fazer isso, Deus vai se utilizar de todas as coisas. É isso que o texto está dizendo. De tudo. O que é a redenção na vida? É a restauração da imago Dei. Aquilo que foi afetado pelo pecado e trincou, o espelho que ficou todo estilhaçado ao ponto de você nem conseguir reconhecer a figura, começa agora a ser restaurado. Pense na imagem dos restauradores de obras e de patrimônio histórico. A Itália, com afrescos, né, da Renascença, tem qualificações profissionais específicas de restauradores de obra. A pessoa vai lá, o que ele vai fazer? Uma outra obra? Porque a nossa geração é assim, né? Quebrou, troca, compra um outro.
Deus não vai jogar você fora porque você está quebrado e comprar um outro. Ele comprou você de volta. E Ele vai restaurar você. Olha, aqui não está conforme a imagem do meu filho, não. Eu vou restaurar. Eu vou restaurar a imagem do meu filho. Há muita rebelião aqui. Aqui vai demorar mais tempo. Há tanta resistência, tanta dureza aqui, mas vai ser restaurado e vai ser completado. E aí, tocando num outro ponto polêmico também, né? Lembra que eu falei que a tulipe às vezes não ajuda, porque o termo parece confundir? Alguém já falou que graça irresistível gera muita confusão na cabeça de algumas pessoas. O John Piper é um daqueles que diz, não é a melhor forma de comunicar. Porque todos nós, pecadores, mesmo os filhos de Deus, ainda resistimos muito à graça de Deus. Você vem, ouve uma palavra e sai dizendo, não é bem assim. Não ocorre isso? Não é desse jeito não. Pastor, não gostei dessa palavra que o senhor falou, não. O que é isso? É resistir. Você ouviu, aprendeu, mas não quer abrir mão de algo que você abriga mais do que o amor por Deus em seu coração. Resiste. O que a doutrina da graça irresistível está dizendo é, a força de Deus em restaurá-lo à sua imagem e semelhança é mais forte do que a sua em resistir a essa força na sua vida. Deus tem mais poder em fazer conformar você à imagem do seu filho do que você tem de resistir a essa conformação na sua vida. Você resiste até que você entrega os pontos, joga a toalha e diz, tá bom, Senhor, o Senhor é Deus, é o Senhor quem manda. Percebe? Mas vamos ver isso aqui. O que está sendo dito? Paulo diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, verbo grego gnosko, que significa conhecimento, tem a ver com a compreensão intelectual. Porém, os autores do Novo Testamento, à exceção de Lucas, eram todos eles judeus. Quem já tentou falar um segundo idioma, eu falo português e consigo me comunicar razoavelmente em algum outro idioma. Vivo levando espetada dos meus filhos lá, das minhas dificuldades na língua inglesa. Quem já tentou aprender um segundo idioma de uma outra fase da vida, sabe como é difícil, né? Você dominar. E é muito interessante quando você vai vendo alguém tentando falar um segundo idioma, porque muitas vezes ele se utiliza de ideias do primeiro idioma no segundo idioma, ou a estrutura ou a própria ideia da palavra. Isso não ocorre? Vou dar um exemplo de Felipe, que está por aí. Felipe foi alfabetizado na língua inglesa. E é muito curioso que de vez em quando a gente conversando, a gente se pega ele falando sentenças em português, mas na estrutura gramatical do inglês. Mas, pai, você está lendo o livro? Estou. O que esse livro fala sobre? Aí eu, filho, não é assim que eu falo em português. O sobre não vem sozinho no fim da frase assim, sobre, não vai não. Ele tem que vir antes, você tem que dizer assim, esse livro fala sobre o quê? O objeto direto tem que vir depois do sobre, não cabe sozinho. Por quê? Como é que ele está pensando estruturalmente? Ele está pensando em inglês, não é? Esse livro, what this book is talking about, não é? Então, o que esse livro está falando sobre? Assim diz em inglês, mas em português não. Então, a pessoa está pensando numa língua e se expressando numa outra língua. Isso pode ser estrutura gramatical ou pode ser a própria semântica da palavra. Isso ocorre muito no Novo Testamento. E tem um termo técnico chamado hebraísmo. Hebraísmo é quando o autor originário, falante de uma língua semita hebraica, se expressa num segundo idioma que não é seu nativo, que é o grego, mas com a cabeça pensando no sentido hebraico. Vai acontecer nesse verbo conhecer aqui. Os falantes de grego têm o verbo gnosko como conhecimento intelectual. Mas os falantes de hebraico têm uma acepção do verbo gnosko que não é exclusivamente neurológico ou racional, mas, acima de tudo, relacional, que é próprio de cultura hebraica. E aí, gente, eu me sinto um pouco mais confortável, porque assim, a minha área é mais de missões e antropologia, que envolve questões culturais do que propriamente aqui, né? Aqui é mais tranquilo a gente trabalhar. A cultura hebraica é uma cultura tipicamente relacional. Vamos dar uma outra olhada. Se alguém perguntasse para você, onde você conheceu a sua esposa? Onde você conheceu a Vânia? Você lembra?
Lembra? Não vai lembrar não, né, para ver aqui. A sua resposta fala do momento em que provavelmente vocês foram apresentados um ao outro, né? Quando foi, Sidney? Na Igreja Batista, lá no Rio de Janeiro. Ok. Abra a Bíblia no primeiro capítulo do Novo Testamento. Mateus capítulo 1, o último versículo, versículo 25. E me diga qual é o sentido da palavra conhecer aí. Alguém leia, por favor. Então está falando de José com relação a Maria. O texto bíblico está dizendo que José não conheceu Maria até que ela deu à luz a um filho a quem deu o nome de Jesus. Aí ele pergunta, José não conhecia Maria? Não estava prometido para casar? Não conhecia ou não conhecia? O texto está mentindo quando diz que ele não a conheceu até que ela deu à luz? Não. O texto está usando o sentido do verbo conheceu, não o da língua grega, mas o da língua hebraica, que é conhecer em intimidade, em amor. Entendeu qual é o conheceu aqui? Ele não a conheceu enquanto ela não deu à luz. Isso não cabe na língua grega, nem cabe na língua portuguesa, mas cabe na língua hebraica. Quando a Bíblia diz que Isaac conheceu Rebeca na tenda de Sara. Conhecer no hebraico é a intimidade de amor. E aí o autor se expressa na língua grega usando o verbo conhecer do grego, mas com a mentalidade do hebraico. Isso é chamado de hebraísmo. Isso vai a conhecer em sentidos de palavras, mas vai acontecer também em próprias estruturas gramaticais, que vai aparecer no texto bíblico. O que a Bíblia está dizendo, portanto? O que a Bíblia está falando é o seguinte, porquanto os que de antemão ele amou com intimidade. E aí faz sentido, porque a Bíblia toda fala que a razão da predestinação é o amor soberano de Deus. Não é pré-conhecimento cognitivo, que Deus viu de antemão que a pessoa ia abrir o coração, e aí por isso, não. O que a Bíblia está dizendo é que Deus, antes da fundação do mundo, os amou. E os escolheu para serem os seus filhos. O que Paulo está falando é, portanto, aqueles que de antemão ele conheceu, amou em intimidade, redentivamente, também os predestinou para serem o quê? Conformes à imagem do seu Filho Jesus Cristo. Não é o propósito da nossa discussão hoje, falar sobre predestinação e tudo, mas é só para dar uma dica de que quando a gente pensa biblicamente, muitas das tensões são eliminadas. Da predestinação a pessoa vai ficar sem vergonha, porque vai dizer, eu fui predestinado, vou ver de qualquer maneira. Você não entendeu nem a razão. Quem foi predestinado para ser conformes à imagem de Jesus Cristo. O propósito soberano de Deus na vida é restaurar nessas pessoas a imagem que o pecado defigurou. Ninguém pode alimentar no coração esperança de ser predestinado se a vida não aponta para a evidência de que está experimentando essa transformação. Aliás, os puritanos já diziam isso muito bem quando falavam da tríplice base da segurança da salvação. Crer corretamente, ter a confirmação do Espírito subjetiva, nos dando essa convicção que somos filhos de Deus, e verificar os frutos que são a evidência de que Deus está trabalhando na minha vida. Senão, você pode alimentar uma falsa esperança. Percebe? Então, o que Paulo está dizendo? Aqueles que ele amou antecipadamente, com amor relacional, para resgatá-lo, esses ele predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho Jesus Cristo. Isso é redenção. O plano da redenção começa na eternidade passada. É executado por Cristo na cruz do Calvário e é experimentado por quem vai ser redimido na vida, começando pelo novo nascimento, que é a porta de entrada em toda a transformação espiritual que a pessoa vai experimentar. Porque a partir da regeneração começa a restauração da imagem de Jesus Cristo na nossa vida, que é a prioridade número 1. Tudo mais vem em segundo, terceiro, quarto e quinto plano.
E Deus se utilizará do que for necessário para nos conformar à imagem do seu Filho Jesus Cristo. Por isso que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até as desconfortáveis. Ó Deus, está doendo, mas vai fazer você melhor. Você vai ficar mais perto de mim, mais parecido com meu filho, vai glorificar mais a mim. Eu serei melhor exaltado na sua vida com isso do que sem isso. Tira de mim, Senhor, está doendo. Não, a minha graça te basta. Tira de mim, Senhor, está doendo. Não, por 3 vezes, tira de mim, Senhor, está doendo. Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí ele diz, entendi, Senhor, entendi. Pois agora eu me glorio em ser fraco, porque quando eu sou fraco, aí é que sou forte. É na autopercepção de que a potência espiritual, a qualidade não vem de mim mesmo, mas vem do Senhor, que agora faz com que eu aceite aquilo que é doloroso. Porque esta dor é que me dá consciência de que em tudo dependo de Ti. Abrindo parênteses aqui, que dureza que é a reminiscência do pecado em nós, né? Ao ponto de, às vezes, eu precisar de espinho na carne para me manter dependente. Mas se eu precisar de espinho da carne, tê-lo-ei, porque ele me fará mais dependente. Qual é a obra? Dependência. Voltar para aquilo que o homem lá atrás pegou e disse, não quero mais, eu quero ser conhecedor do bem e do mal por conta própria. E Deus diz, eu te amo, eu quero o seu bem. O seu bem é depender de mim, é estar comigo e viver comigo. Para que isso ocorra, eu vou fazer o que for necessário para o seu bem, que é depender de mim e ser parecido comigo. Todas as coisas cooperam. É isso que o texto está dizendo. Vamos seguir? Aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. Né? O primeiro, o protótipo, e nós, filhos adotivos. Aí olha o verso 30. Todos os verbos estão escritos no passado aqui. Perceberam isso? Aos que predestinou, lá no passado, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. Aos que justificou, a esses também glorificou. A predestinação, a Bíblia diz, ocorreu antes da fundação do mundo. Ok, vamos para o próximo. O chamado foi a primeira coisa que ocorreu na nossa vida para a gente ser cristão. Ouvir o chamado de Deus, a mensagem do Evangelho, ouvir falando comigo. Então, se alguém é cristão, o chamado está no passado. Não é? Para algumas pessoas que estão perdidas e ainda não são cristãs, o chamado ainda não ocorreu na vida dela, então o tempo ainda está no futuro, mas para o cristão está no passado. Agora, ele diz, a esses também justificou, ok, eu criei, justificados, pois, mediante a fé. Então, se eu já criei, já foi justificado, também está no passado. Porém, diz, e aos que justificou, a esses também glorificou. Opa, mas a glorificação não é o que vai ocorrer só no futuro? Por que está no passado aqui? Não ocorreu ainda? Alguém está glorificado aqui? Se tiver, esqueceu de morrer, né? Só dá o toque aqui e vai. Não, mas por que está no passado? Bem, a língua portuguesa se expressa com verbos essencialmente no tempo. Mas isso não é uma realidade para todos os idiomas. A língua hebraica não se expressa verbalmente temporalmente, mas qualitativamente. Ações perfeitas e ações imperfeitas, e uma série de outros elementos que dão outras informações sobre o verbo. Se é causa, se é consequência, se é de intensidade, são outros pontos lá. Aliás, sofri bastante para entender isso. O hebraico foi a parte difícil do curso de teologia para mim. A língua grega é uma língua que tem elementos qualitativos e elementos cronológicos. O tempo verbal em que esses verbos foram escritos aqui é o tempo verbal chamado de aoristo, que comunica a ideia de uma ação completa, é mais qualitativa do que cronológica. Porém, ela dá aquela ideia de que aquilo foi completo. Como é que nós expressamos na língua portuguesa uma coisa que já foi completa? É no tempo verbal passado. Se foi completo, é que não resta ainda acontecer, já aconteceu. Por isso que se traduz no passado. Tanto no hebraico quanto no grego, costumeiramente. Tem algumas ocasiões que você traduz diferente. Sabe qual é a ideia aqui? A ideia é o seguinte, é tão certo que isto ocorrerá,
que é comunicado como se já tivesse ocorrido. É tão certo que aquele que ele predestinou, ele chamará, e aquele que ele chama, ele justifica, e aquele que ele justifica, ele glorifica, que ela é comunicado no tempo verbal que comunica a ação já realizada. E por isso que os tradutores traduziram pelo pretérito. O que a obra de redenção indica é que Deus está executando algo absolutamente certo, não uma possibilidade. É daí que nós falamos de segurança e certeza da redenção, da salvação e até mesmo da glorificação, porque Deus não para pela metade. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, Filipenses 1,6. Tá certo? Vamos pensar um pouco mais aqui, João 15. E aí eu fiz questão de colocar textos de conceitos que eu tinha algumas dificuldades na minha vida depois. O Senhor Jesus vai dizer, comparar a sua relação com seus discípulos da videira e os ramos, não é? Porque isso é uma metáfora usada por Cristo desta obra de redenção. O que é a obra de redenção que Deus está falando, fazendo nos pecadores? Restaurar a imagem do seu Filho. Como é que essa imagem é restaurada? Na dependência do Filho. A gente está sendo reconectado àquilo que Adão chutou o pau da barraca lá atrás, que é querer a independência. A obra da redenção consiste em voltar a depender. E este é um exercício diário. Jesus diz, olha, o ramo que está em mim vai dar fruto. Porque é em mim que você dá fruto. Preste atenção que isso é importante. Eu percebo uma tentação no meio evangélico, bem, tem várias, mas sobre esse assunto eu vou destacar uma tentação que existe no meio evangélico, que é olhar para Jesus Cristo como um excelente cicerone, porteiro da igreja. É aquele que está na porta de entrada e diz, seja bem-vindo ao reino dos céus, eu sou aquele que introduz você no reino dos céus. E abre a porta e nós entramos. Aí quando entra, ele fica do lado de fora e aqui dentro diz, olha, agora é por tua conta e risco. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Né? Aí a gente ensina, leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. E é como se tivesse por nossa conta agora. Ninguém diz isso explicitamente, eu nunca ouvi em nenhuma igreja isso, mas é como se dissesse. O lado da responsabilidade é colocado de tal maneira que é como se dependesse de nós essa transformação. E o que Jesus está dizendo aqui é algo bem diferente disso. Ele diz, é em viver na minha dependência que você vai frutificar. É a minha presença na sua vida que vai dar fruto. Não é algo que você consegue produzir por força própria, ainda que você seja ativo, que você tome decisões, você lute contra o pecado, mas é a força de Deus em nós que faz com que nós sejamos uma nova pessoa. Não é por isso que o Espírito Santo habita em nós? Porque sem o Espírito, nós não damos conta, mesmo sendo regenerado. Não, eu tenho uma nova natureza, mas ainda tem resquício da antiga. É por essa habitação do Espírito em nós. Paulo vai dizer a mesma coisa em 2 Coríntios 3, de 12 adiante, que nós crescemos de glória em glória pelo poder do Senhor, como que no Espírito, são os versículos seguintes aqui. Tá bom? Vamos seguir. Quando eu estava estudando teologia, me foi falado sobre esta realidade, né? Eu disse, ok, o que é a marca da vida cristã? Como é que a gente vai tomar decisões certas agora? Uma vez que ainda tem a natureza antiga. Aí você ouve discurso reformado, calvinista, que costuma bater bem fortemente na ideia da depravação, do pecado, né? Dá uma imagem bem negativa, gente, como é que vence esse troço aí? Aí eu me lembrei das aulas da minha primeira formação que eu tive, que é a formação técnica em telecomunicações, a área de física aplicada, professor ensinando vetores. Quem estudou na área de exatas aí, deve lembrar de vetores. Lembra de vetor? Eixo X, eixo Y, aí tem os ângulos, você faz a decomposição e chega ao vetor final. Quem fez engenharia certamente estudou vetor. Um conceito simples. E vetor me ajudou a entender teologia. Não subestime nenhuma área do conhecimento, viu? Toda ela pode ser usada por isso. Foi a aula de física de vetores que me ajudou a entender a piedade na vida cristã. Por que é possível viver uma vida de santidade? Porque os vetores são expressões gráficas de forças. Se você pensar aqui, imagine aqui um quadro de eixo cartesiano X e Y. Forças positivas estão acima do zero, né? Mais 1, mais 2, mais 3, as negativas para baixo.
O homem nascido de novo tem uma nova natureza, tem inclinações positivas, de amar a Deus, de adorar, de ir para a igreja, de amar o próximo, presentes pela nova natureza, correto? Mas ainda tem a antiga natureza, tem coisa negativa, tentação, desejo de estrangular o próximo às vezes, né? Mandar ir para um canto que não é muito piedoso, de vez em quando vem essas coisas, né? Não admito muito, mas vem. Falta de paciência, tá os negativos lá. Como é possível você viver uma vida piedosa? Com a regeneração, a habitação do Espírito em nós, a força positiva se torna dominante. Quando você faz as contas de vetor, nós vamos projetando os ângulos entre x e y, somando tudo e depois fazendo a diferença para chegar em uma força chamada força resultante, que é, feitas todas as diferenças, qual foi o resultado final? Para o cristão, a resultante será positiva. Ou seja, pela presença de Deus em nós, pelo Espírito Santo, pela força da nova natureza e a habitação em Cristo que habita em nós, nós temos como força resultante final a piedade. É por isso que ela, existencialmente, nos torna possível viver uma vida melhor, que mais glorifica do que desonra a Deus na vida. Está claro esse ponto? Eu tenho uma nova natureza, ainda tenho uma antiga, mas eu tenho a presença de Deus em mim, eu tenho o Espírito Santo em mim. Isso torna possível viver uma vida que glorifica a Deus mais do que o desonra. Porque agora, pelo poder da nova natureza, de Cristo habitando em mim, posse não pecare. Agora, posse não pecare, como diz Agostinho. É esta resultado, a força resultante da nova natureza é positiva, visto que Cristo está em nós pelo Espírito. É isto que produz a verdadeira piedade cristã. É diferente de uma tentativa de piedade sem Cristo, que a pessoa se esforça, não, eu não vou mais pecar esse ano, não. Qual é o resultado de você tentar viver uma vida piedosa sem o próprio Deus? É a frustração simples, né? Sempre, você chega no final e diz, não dei conta, não consegui não fazer isso, não consegui não fazer aquilo outro. É o não posso e não pecar, é do estado anterior. O que torna possível uma vida piedosa é a habitação de Deus em nós. Por isso que a verdadeira piedade não é resultado simplesmente da autoindulgência cristã. Essa é a espiritualidade farisaica. O que os fariseus acreditavam era exatamente isso, por diligência, dedicação, rotina, compromisso, sério, cumprindo uma tabela, eu vou viver para a glória de Deus. Na prática, este tipo de atitude produz antídotos espirituais e você rejeita o verdadeiro santificador da sua vida. Foi o que ocorreu com eles. Ele diz, vocês são sepulcros caiados, tão focados na performance que aparenta piedade que o Salvador está diante de vocês e vocês não veem. E precisamente quem fez uso do Salvador foi quem tinha melhor consciência de que não era tão bem assim, não estava tão bem na fita. Já parou para perceber que dado curioso? Quem se aproxima de Cristo? Não era quem achava que estava bem. Ele mesmo disse, os sãos não precisam de médico. Eu vim buscar o que estava perdido. É exatamente aquele que diz, eu não dou conta, eu não sou... E isso já é fruto da graça de Deus, gerando esta convicção. Somente pela convicção de que eu não sou o que deveria ser e não sou capaz de fazer o que deveria fazer, é que nós seremos humildes, nos arrependeremos e voltaremos a ser dependentes. Ele é a fonte de toda virtude. Não é uma lição fácil. É uma lição que a gente precisa aprender todos os dias. Digo com dor no coração. Gostaria de dizer uma história diferente da minha vida para vocês. Não é. Eu preciso todos os dias me lembrar que Deus é a fonte de toda a virtude que eu tenho. Porque eu sou rapidinho para me esquecer disso e começar a me achar narcisisticamente muito bonito. Entendeu? O Senhor foi generoso comigo em algumas virtudes que distribuiu. Ele é a fonte de toda virtude. É só assim que a gente vai conseguir dar toda a glória a Ele. Vocês estão achando estranho o que eu estou dizendo? Então deixa eu dizer para você um texto que eu ainda não fiz, mas eu morro de vontade de dizer, eu acho que eu vou precisar imprimir, moldurar e colocar na parede do meu escritório. 1 Coríntios 4. Dá uma olhada.
1 Coríntios 4. Versículo 7. Quando você estiver se achando, sabe? Se achando inteligente, se achando capaz de gerar muito dinheiro, se achando de conseguir realizar as coisas. Sabe? Senhor, obrigado, porque eu não sou como aqueles pecadores. Sabe? É igual a oração do fariseu. E não é problema só do fariseu, não. Tem Reformed Pharisee também, né? Então a gente tem uma versão reformada também disso aqui, né? A gente chega assim, quando você estiver se achando, você lê esse versículo aqui, ó. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias se não tiveras recebido? Como se não tiveras recebido? Pronto. Ai, mãe, eu estou feliz, estou me achando no Classical Conversation, né? Eu tive um upgrade tão grande assim. Tá? Aí você lê esse versículo aqui. Recebi, foi de graça, foi a graça que me deu, e eu vou usar para a graça, para a glória dele. Nós somos apenas instrumentos dependentes. Quanto menos de nós e mais de Cristo, mais bonito será e mais saudável vai ser, porque não vai haver confusão e querer trazer para si a glória que não é sua, é de um outro que está formando. E aí vem algo absolutamente fantástico na espiritualidade cristã. Preste atenção que isso é importante. Quanto menos de nós e mais de Cristo houver em nossa vida, melhor versão de nós será experimentada por todo mundo. A espiritualidade cristã, a negação cristã, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, não é a aniquilação da personalidade. Não é que você vai ser o melhor você, quanto mais dependente de Cristo você for. Mas quanto mais dependente da sua própria força, mais aberração você vai ser. Porque o ser humano não foi criado para autonomia, ele foi criado para dependência. E é na dependência de um outro, Cristo, que eu sou o melhor eu. O melhor de mim mesmo virá quanto mais de Cristo houver em mim. E o pior de mim haverá quanto mais de mim eu quero tirar, de mim mesmo. Essa é a espiritualidade cristã. Lição difícil de ser aprendida por mim. Gostaria de dizer que foi muito tranquilo, que está sendo muito tranquilo na minha vida experimentar isso, mas eu tenho que ser honesto com vocês, não está não. Está sendo doloroso, mas ao mesmo tempo glorioso. Como Paulo disse, né? Esse espinho na carne está me fazendo melhor. Dói pra caramba, mas eu estou melhor com ele do que estava sem ele. Necessário vos é nascer de novo, disse o Senhor Jesus. Em 1 João 3,3, a gente leu João 3,3, né? Que é necessário nascer de novo. O Espírito sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E agora 1 João 3,3. E assim mesmo se purifica todo o que tem nele esta esperança, assim como ele é puro. A esperança posta em Cristo, de ser semelhante a ele, a gente vai ler isso na próxima, é que faz com que nós experimentemos a santidade e busquemos a santidade. E Gálatas 2,20, o apóstolo Paulo diz, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu vivo na carne, que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que a mim me amou e a si mesmo se entregou por mim. Essa é a redenção. Então veja, a redenção não é apenas a obra judiciária ou comercial da aquisição que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, ter nos adquirido, mas a redenção é a obra experimentada na vida daqueles que foram comprados por Cristo na cruz do Calvário, pelo arrependimento e fé constante e dependente de Cristo. Eu vou sendo redimido ao longo da minha vida. Eu vou sendo perdoado, purificado, transformado, conformado à imagem de Jesus Cristo. Preste atenção que isso faz toda a diferença. Você pode passar por situações na sua vida que você diz, eu não dou conta, é demais o que a Bíblia está pedindo de mim, o que Deus está exigindo de mim aqui. Excelente oportunidade para a espiritualidade cristã. É uma daquelas horas que você vai chegar assim e dizer, Deus, eu não dou conta. O Senhor está dizendo para dar a segunda milha, mas eu me cansei nos primeiros 100 metros, eu não andei nem a primeira, eu não dou conta de dar nem mais um passo, então já não sou eu, que seja o Senhor aqui
é nesse esvaziamento de si, rendição para um outro que não é você, que é Jesus Cristo em você, que a segunda milha sai. O você mesmo, quando é esbofeteado de um lado, vai reagir no contra-ataque. Só é possível virar a face na dependência de um outro, que não é de nós mesmos. É Cristo em nós. É assim que vem a segunda milha, é assim que vem a outra face. É assim que vem o amor. Não é em nós mesmos. Em nós mesmos vem a defesa própria, vem a justificativa, vem a retaliação. É assim que sai, por melhor que sejamos. Claro, ainda sendo escolhido, mas é assim. Vamos ter um intervalo? Para o último, eu acho que é o tempo, né? Aí a gente fecha, tá bom? Um intervalinho de 10 minutos e nós chegamos para o último. O encontro vai ser sobre a consumação.